Lucas capítulo 15, versículo 17, quem encontrou, diga amém. Glória a Deus, a palavra diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Até aqui. Feche os teus olhos, vamos fazer mais uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Primeiramente, nós queremos lhe agradecer, Senhor, por este momento, por este dia. Te agradecer, Pai, por estarmos reunidos aqui na Tua casa, na Tua presença. Te agradecer porque a Tua presença, ela é real neste lugar. Eu quero te agradecer por tudo aquilo que o Senhor vai fazer na nossa vida e através da nossa vida. Derrama, Senhor, sobre este lugar uma unção de transformação, uma unção de renovo, uma unção de avivamento, uma unção de cura, uma unção de libertação. Pai, traz salvação para este lugar. Quebranta, Senhor, os corações. Usa-me, Senhor, como instrumento em Tuas mãos, Pai. Que não seja, Deus, a minha vontade, mas que seja a vontade do Senhor. Que não seja, Deus, a minha palavra, mas que seja a palavra do Senhor. E tudo que acontecer aqui, que seja para a glória do Teu santo nome. Mas em nome de Jesus nós lhe pedimos, Pai, manifesta o Teu poder sobre este lugar, em nome de Jesus. Amém, igreja? Podeis assentar em nome de Jesus? O tema dessa mensagem é tempo de voltar. É tempo de voltar. Já há algum tempo o Espírito Santo ele estava ministrando essa palavra ao meu coração. E eu tenho certeza que Deus, Ele vai falar conosco nesta noite. Aqui nós lemos um texto, uma parábola, aonde a Bíblia ela diz que esse pai, ele tinha 2 filhos. E o filho mais novo, ele resolve ter uma vida independente. Ele resolve ter uma vida longe da presença do pai, longe da casa do pai, e ele comete alguns erros gravíssimos. Porque a Bíblia ela relata que esse filho, que o tema dessa mensagem, dessa palavra na Bíblia é o filho pródigo, a parábola do filho pródigo. E a Bíblia ela diz que esse filho, que era o caçula desse pai, pede a herança dele, tendo o pai em vida. É como se ele dissesse para o pai: o senhor está demorando demais para morrer, e eu quero aquilo que é a minha parte, aquilo que me toca, aquilo que é o meu direito. Esse rapaz, ele começa desonrando o seu pai. Esse rapaz, ele desonra também o seu irmão mais velho, porque pela lei judaica, na partilha de bens, o primeiro que receberia a herança seria o filho mais velho. Mas o pai não indaga o filho, o pai não proíbe o filho. O pai, a Bíblia diz que pega a sua herança e divide com os 2. Porque o pai ele era impossibilitado de entregar a herança somente para o filho mais novo e não entregar para o filho mais velho. A partir do momento que o filho mais novo pede a herança, o pai ele entrega para os 2. E preste atenção, o filho mais velho ele tinha uma porção maior. O filho mais velho ele recebe 2/3 da herança. O filho mais novo ele recebe 1/3 da herança. Mas a questão é que os 2 receberam. O mais velho ele continua na casa. O mais velho continua na presença. Mas o mais novo ele pega os seus bens e ele sai da casa do pai. Ele sai da presença do pai. E a Bíblia ela fala que
esse rapaz, ele pega a sua herança e ele vai para uma terra longínqua. Essa terra longínqua, ela significa um lugar que está fora da jurisdição de Israel. Ele vai para uma terra onde os habitantes dessa terra não são judeus. São pessoas pecadoras, são gentios, são ímpios. Como dizer do mundo? São pagãos. Ele vai para uma terra onde a lei de Deus não é estabelecida, não é respeitada, onde a palavra do Senhor não é mencionada, não é vivida. E ali a Bíblia diz que ele gasta tudo o que ele tinha com orgias, com meretrizes. Ele gasta de uma forma totalmente irresponsável. E ele começa a passar necessidade, porque a palavra de Deus diz que sobre essa terra veio uma grande crise. Ele começa a passar necessidade e ele comete um outro erro. Ele, sendo judeu, ele busca serviço com o ímpio. E naquela época, pela lei dos judeus, era algo desonroso um judeu ser servo de um ímpio. Mas a necessidade desse rapaz fez ele também procurar um emprego com um ímpio. E a Bíblia fala que ele não teve dos melhores empregos. Na verdade, ele conseguiu o pior emprego. Ele foi cuidar de porcos. Os porcos para os judeus, como diz lá em Levítico, eram tidos como animais imundos, impuros. Mas agora ele está tratando de animais impuros. Por quê? Porque a rebeldia, quando chega na vida do homem, o leva para um lamaçal de pecados. A palavra de Deus, ela diz que um abismo, ele chama outro abismo. Um erro que ele comete diante do pai, uma desonra que ele comete diante do pai, traz sobre a vida desse rapaz uma avalanche de erros, de falhas e de pecados. Esse homem, ele começa a passar necessidade. Quando ele sai de casa com a sua herança, ele deixa de depender da provisão do pai, ele deixa de depender da proteção do pai, porque agora ele está com muito dinheiro, e ele começa a acreditar que o dinheiro que ele tem pode suprir todas as suas necessidades. Mas a palavra de Deus diz que as riquezas, elas podem passar, elas podem acabar, mas aqueles que estão na presença do Senhor, esses eles permanecem para sempre. Aqueles que estão na presença do Pai não tem falta de nada. Aqueles que estão na presença do Pai, eles têm a sustância, eles têm a provisão, eles têm a proteção, eles têm o amparo. Esse menino, esse rapaz, por um momento, ele troca o Senhor da sua vida. Ele tinha o pai que era o Senhor, e agora Mamon toma conta da vida dele. E a palavra de Deus, ela diz, lá em 1 Timóteo 6,10, porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Queridos, não coloque a confiança naquilo que você tem, porque aquilo que você tem é como foi dito aqui, alguém te deu. Coloque a tua confiança naquele que é o dono do ouro e da prata, naquele que pode todas as coisas, aquele que tem o poder sobre a vida e sobre a morte, aquele que pode abater, mas também pode levantar, aquele que pode sustentar você e te manter de pé sempre.
Não coloque a confiança nas coisas que você tem. Na verdade, glorifique ao Pai que você tem pelas coisas que hoje você possui. Porque se não fosse Ele, se não fosse o amor dEle, a sua misericórdia, a sua graça, o que seria de mim e de você? O que seria? Esse rapaz, ele buscou prazeres momentâneos. A Bíblia fala que a gente não vive de prazeres. A Bíblia fala que eu e você vivemos por fé. E essa fé no autor e no consumador da nossa fé, quem é? É o Senhor, é o nosso Pai. A Bíblia ela diz em Mateus 6:21, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Olha o que esse rapaz está fazendo da vida dele. Existem alguns fardos que nós trazemos para a nossa costa. Não é o Senhor que coloca. Não é. Tanto que o Senhor, Ele está a todo momento olhando para mim e para a sua vida. E a todo momento Ele nos adverte. Filho, filha, você está cansado? Está cansada? Todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim, eu vos aliviarei. Presta atenção, a todo momento o Pai está está nos chamando para perto, mas Ele resolve sair. Salmo 42:7 é o versículo que diz: um abismo chama outro abismo. A desonra ao Pai traz sobre a vida da pessoa humilhação. Nós sabemos que o primeiro mandamento com promessa é: honre teu pai e tua mãe, para que os teus dias sejam felizes e longos na face da terra. O contrário disso é verdadeiro. Aqueles que não honram pai e mãe, os seus dias eles são abreviados. E os seus dias aqui na terra é horrível. Horrível. E nós precisamos honrar o pai e a mãe se eles forem pessoas boas. Não. Nós temos que honrar porque é pai. Nós precisamos honrar porque é mãe. E quando nós falamos sobre Deus, que é o nosso Pai, nós temos honrado o nosso Pai Celestial. Nós temos buscado agradar o coração do nosso Pai. Como estava o coração desse pai ao ver o filho sair de casa, sem promessa de retorno? Sem dizer para o pai: olha, um dia eu volto, um dia eu vou retornar, pai. Não teve isso, simplesmente me dá aquilo que é meu, que eu vou viver a minha vida. Mas quem tem Deus como pai, quem tem Deus como pai não vive mais a própria vida. Porque Paulo ele diz: não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Então nós vivemos pelo Pai, nós vivemos através do Pai, nós vivemos com o Pai. Mas muitas vezes a nossa vida hoje parece mais que nós somos órfãos, que nós não temos quem nos olha, quem nos cuida, quem nos abençoa, quem nos ama. Parece que nós vivemos dessa forma. E isso não é uma verdade. Porque o Pai está nos olhando. O Pai ele está nos ouvindo. E Ele continua nos amando. Amém? Esse rapaz, ele resolve tocar a sua vida sozinho. O que seria da minha vida se eu não tivesse pego ela e entregue para o Senhor? Com certeza, a vida que eu levava, talvez eu não estaria vivo. Talvez o Senhor já tinha me recolhido.
destino talvez não seria o céu, seria o inferno. Porque eu não honrava pai, eu não honrava minha mãe. E como que eu poderia honrar a Deus? Impossível. Impossível. A palavra de Deus diz em João 15:5, Jesus ele fala: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Olha o que o Senhor está dizendo, olha o que o Pai fala: vocês filhos, vocês filhas precisam estar em mim, e eu preciso estar em vocês, para que vocês frutifiquem, para que vocês cresçam, para que vocês prosperem. Se vocês não estiverem comigo e eu não estiver com vocês, vai ser só enfado, não vai ter prosperidade. Ei, nós vamos ser pessoas cheias de vontades, cheias de sonhos, mas sem realização. É só frustração. Por quê? Porque todos nós precisamos de uma porta aberta, e a Bíblia fala que é o Pai que abre. Nós precisamos ter ganhos significativos para que a gente tenha uma vida digna. E a Bíblia fala que o Pai que é o dono do ouro e da prata. Nós precisamos ter saúde física, emocional e espiritual. E a Bíblia fala que o Pai é o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que sopra vida sobre nós. Para onde que eu e você iremos sem o Pai? Para onde? Para onde iremos nós? Mas se nós estamos com o Pai, o próprio Pai ele diz: para onde vocês forem, para onde vocês forem, aonde vocês estiverem, eu estarei com vocês. Aleluia. Os recursos acabaram. Entenda isso. O que esse rapaz recebeu do pai acabou. Mas acabou para ele, não para o pai. Agora, esse filho, ele precisa de uma porta aberta. O pai tem. Agora, esse filho, ele precisa de um emprego. O pai tem. Esse rapaz agora, ele precisa de comida. O pai tem. Mas para ele ter uma porta aberta, para ele ter agora a sua bênção de volta, para ele ter agora uma mesa farta, ele precisa voltar. Muitas vezes nós estamos focados muito em ir. Nós muitas vezes estamos focados muito em querer realizar. E é impressionante, parece que as coisas não vão. Muitas vezes a gente até começa bem, mas a coisa não deslancha. Parece que nós estamos com uma pedra enorme atrás de nós, como se fosse uma âncora. Por quê? E muitas vezes nós estamos na casa do Pai, nós estamos na presença do Pai. E por que, pastor, que a minha vida não avança? Por que meus sonhos não se realizam? Por que tudo aquilo que eu planejo não dá certo? Porque muitas vezes você está focado somente no ir. Mas Deus ele está dizendo hoje para mim e para você, o Pai está dizendo para mim e para você hoje: é tempo de voltar. É tempo de voltar. As necessidades, elas fazem esse rapaz começar a refletir.
que o problema que ele está passando não é a falta de emprego. Isso não é o problema. O problema que ele está passando não é a falta do alimento. Isso não é o problema. O que está faltando na vida desse homem é a presença do Pai. Porque pensar, todo mundo pensa. Mas quando nós estamos na presença do Pai, o Pai, Ele conhece os nossos pensamentos. O Pai, Ele conhece das nossas necessidades. E o Pai, Ele supre todas elas. O Pai, Ele está preparado para abençoar a minha vida e a sua vida. O Pai que nós servimos não quer ver eu e você parado. O Pai que nós servimos não quer ver eu e você somente sonhando, não. Ele quer ver eu e você realizando os sonhos e glorificando o nome dEle, avançando e glorificando o nome dEle, conquistando e glorificando o nome dEle. É isso que o Pai quer. Se você ler o livro de Lucas, no capítulo 15, você vai ver que é um capítulo onde menciona sobre coisas perdidas. Começa com a dracma, que é perdida em casa, mas é encontrada. Depois a ovelha se perde no campo e é encontrada. E agora o filho se perde, mas vai ser encontrado. Então o que eu quero dizer? Não importa como que está a situação da sua vida hoje, independente da área, Deus tem conserto, Deus tem solução, Deus ele tem propósito nisso. Deus ele tem propósito. A partir do momento que você pode fazer algo e você não faz, você pode ter certeza de uma coisa: Deus, o Pai que nós servimos, não vai fazer por nós. Não vai. Preste atenção. Esse pai, ele tinha recursos para enviar para o filho, sim ou não? Mas não envia. Por quê? Porque um recurso, uma bênção jogado ou colocado na mão de uma pessoa que está totalmente perdida em pecados, em rebeldia, em ingratidão, nunca vai ser bênção. Vai ser maldição. Por quê? Porque vai manter ela no mesmo estado, na mesma situação, no mesmo lugar. Então, meu querido, não adianta. Se a sua vida não estiver caminhando da forma que agrada ao Pai, não adianta você orar para que Ele abra a porta para você. Ele não vai abrir, Ele não vai mandar recurso, Ele não vai mandar a bênção para você enquanto você não voltar. Esquece. Esquece. O filho, ele diz: na casa do meu pai tem fartura de pão, e eu aqui passando fome. Eu vou voltar para a casa do pai e vou dizer para o meu pai: pequei contra o céu e contra ti, e não sou digno de ser chamado de teu filho. Me trate como um dos seus trabalhadores. Olha o pensamento desse rapaz. Só que pensa bem, ele reflete sobre a situação, mas ele não fica parado. Graças a Deus que aqui não tem gente assim. Quando você fala: Senhor, a partir de hoje eu vou andar com o Senhor, e você começa a andar mesmo. Senhor, a partir de hoje eu vou meditar na sua palavra, e você começa mesmo. Senhor, a partir de hoje eu não falto um culto, e você está aqui todos os cultos, para a glória do nome do Senhor, amém. Pensamentos nem sempre vão mudar vidas ou situações, mas atitudes sim.
E ele tem a atitude de pensar e de fazer. Esse rapaz, ele toma a decisão de voltar. Porque ele entendeu que do pai não veria mais nada. Porque a decisão de sair foi dele e não foi do pai. Porque aquele que manda sair, ele tem o direito ou o dever de muitas vezes falar para voltar. Mas aquele que tomar a decisão de sair, se quiser voltar, ele tem que tomar a mesma decisão de voltar. Quando eu saio da presença do Senhor, para voltar para a presença do Senhor, é uma decisão minha. Eu preciso querer. Mas esse querer não é pela necessidade, mas e sim pelo quem Ele é. Porque o Senhor, Ele não é somente aquele que abençoa. O Pai que nós servimos não é somente aquele que muda histórias. O Pai não é só aquele que restaura casamentos, que sara feridas, que liberta a gente das drogas, dos vícios. O Pai é aquele que nos ama verdadeiramente e que deu o seu único filho para morrer no meu lugar e no teu. Nós estamos falando de uma pessoa que entregou a própria vida por mim e por você. Sabe quando você olha para o seu filho e para a sua filha e você diz no seu coração, por ela eu faço tudo. Sim ou não? Ele já fez. Ele já fez. Esse rapaz, ele volta. E a Bíblia diz que quando ele está chegando perto da casa do pai, o pai, ele sai correndo ao encontro do filho e o abraça. Agora, o que me chama mais a atenção é que tudo aquilo que o rapaz tinha planejado, ele já tinha a sua oratória. Ele fala para o pai: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Quando ele ia falar, faz de mim como o Senhor faz com os seus trabalhadores, o pai o interrompe. Preste atenção quando você for ler o texto. Ele diz: pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. O pai vira e fala para os seus conservos: traga a melhor roupa para ele. E o filho se cala. Por quê? Porque não adianta. Se você não se enxerga como filha, se você não se enxerga como filho, isso não vai mudar a visão do pai referente a você e referente a mim. Você pode estar no pecado, é filho, pode estar caído, é filho, pode estar sujo, continua sendo filho. Não muda. Ele não se via mais como filho, mas o pai estava esperando o filho. E o filho veio. Traz a melhor roupa, não é qualquer roupa. É a melhor. Posso te falar uma coisa? Essa roupa já estava separada para ele. Era algo especial. Aquilo que é teu, Deus vai colocar na tua mão. Aquilo que você precisa, Ele não vai preparar, já está preparado. Só está esperando você voltar. Aleluia. E o filho, ele volta. O que significa essas vestes, pastor? O pai está tirando as vestes velhas. As vestes sujas. Porque as vestes velhas mostram de onde que ele veio. Mas as vestes velhas, sujas, não têm o poder de dizer quem ele é.
Mas as vestes que o pai está dando tem o poder de dizer quem ele é. Porque as vestes que o pai dá para o filho tem um símbolo da família. Todos que olharem para aquele rapaz e verem com aquela vestimenta, sabe que ele tem uma família, que ele tem um pai. Os pecados dele estão sendo apagados. É o pai dizendo para ele: o que você fez da agora para trás não me interessa, não me importa mais. O que importa é agora em diante. Você sozinho é uma história, você comigo é outra história. A Bíblia ela fala lá em Isaías 1:18: ainda que seus pecados sejam vermelhos como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Preste atenção nisso. Quando a Bíblia fala que se os meus pecados forem vermelhos como escarlata, escarlata era um tipo de tintura que eles usavam para tingir. E essa tinta ela era quase que impossível de tirar. Mas Deus está dizendo que Ele tira. Pode ser igual a escarlata, se tornará branco. O Senhor perdoa, o Pai perdoa as falhas do filho, entrega as vestes novas. E depois Ele pega e diz o quê? Traga o anel e entregue para ele. O anel tinha um símbolo da família também. O anel é um símbolo de autoridade. O pai está dizendo para o filho: a partir de hoje você pode falar em meu nome. A partir de hoje você pode dizer para todo mundo: em meu nome. Você pode dizer que você é meu filho. Você pode dizer que você tem um pai, que você tem uma pessoa que te ama, que cuida de você, que zela pela tua vida. E a palavra de Deus diz: o Pai ele diz: em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome curarão os enfermos. Em meu nome falarás novas línguas. Nós temos um dono. Nós temos um pai. Você consegue entender que o pai aqui está resgatando a identidade desse filho? Nós nos sentimos tão mal. Nós sentimos péssimo dependendo da falha que nós cometemos. Tem pessoas que até suicidam. Eu penso que não existe nada que eu e você possa fazer que vá diminuir o amor do Pai por mim e por você. Também não existe nada que eu possa fazer que possa aumentar o amor dele por mim, não. O amor do Pai por mim e por você, ele é incondicional. O rapaz recebe o anel, ele tem de volta a autoridade. As suas vestes já foram trocadas. As vestes brancas está preparada para coisas novas, grandiosas. Experiências novas com o Pai. As experiências que ele teve no mundo ficou para trás. Porque com certeza aquela roupa velha foi para o lixo. Ela foi queimada. É igual a palavra de Deus diz, que Deus ele pega os nossos pecados e joga no mais profundo abismo. Tudo aquilo que nós fizemos na ignorância, nós somos perdoados. Aí o Senhor, o Pai, ele pede para trazer as sandálias. Por quê? Quem anda descalço é escravo. Quem está diante do Pai não é escravo, é filho. O filho ele anda calçado.
O filho não anda de qualquer jeito. Salmo 42 diz: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre a rocha. O Senhor, Ele muda o lugar aonde a gente pisa. Antes nós andávamos num lamaçal de pecado. Antes nós andávamos nas trevas. Mas quando a gente volta, quando a gente está diante do Pai, a palavra de Deus diz que nós começamos a andar na luz. E mais do que isso, Ele ainda diz assim: filho, filha, você não vai somente andar na luz, mas eu quero dizer para você, que aonde a planta dos teus pés pisar, possuireis. Isso é a promessa do Pai para o filho que volta, para o filho que está na presença. Existe um decreto da parte do Pai para os filhos de prosperidade, de possessão. Nós vamos adquirir, nós vamos crescer, nós vamos romper, porque nós temos um Pai. E é Ele que abençoa a nossa vida, é Ele que prospera a nossa vida. Só que tem um porém. Qual, pastor? Precisa acreditar. E precisa ir, precisa voltar. O filho, ele acreditava que no pai, na casa do pai tinha sustento, tinha provisão. E ele disse: voltarei. E voltou. E está recebendo. Pastor, eu ainda não estou recebendo. Por quê? Porque você precisa voltar. Muitas vezes está dando um nó na sua cabeça, mas voltar para onde? Eu vou te falar agora. Eu vou te falar. Não é para você voltar para a casa da sua mãe, nem na casa do seu pai, porque daí o Senhor mandou você sair e constituir família. Mas isso é outra pregação. Ele recebe as sandálias, porque o pai está dizendo para o filho: eu te recebo é como filho, porque é isso que você é para mim, e não como escravo. Agora vem a melhor parte. O pai manda matar o bezerro cevado. O bezerro cevado, ele era preparado para ocasiões especiais. Será que existe uma ocasião mais especial na vida de um pai quando uma filha volta? Ou quando um filho volta? Não tem. Aqui ele está dizendo para matar o bezerro cevado, para fazer uma grande festa, porque o filho que estava perdido voltou. E a Bíblia fala que quando uma alma se rende aos pés do Senhor, tem festa no céu. Mas o que o Senhor está dizendo? Salmos 113, versículos 7 e 8. Deus, o nosso Pai, levanta o pobre do pó, e do monturo levanta o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Sabe o que o pai está dizendo para o seu filho? Eu vou matar o bezerro cevado. Nós vamos fazer uma grande festa, porque eu estou feliz demais, porque você, filho, voltou. E eu quero você sentado na mesa comigo. Só senta na mesa quem é da família. Só senta na mesa quem tem o mesmo sangue, quem tem a marca da promessa. E esse rapaz, ele tem a marca da promessa. Mas quando o filho mais velho fica sabendo por que aquele todo alvoroço, por que as pessoas estavam correndo para fazer isso, fazer aquilo, ele indaga com um dos servos do seu pai, dizendo: o que está acontecendo?
Por que vai matar o novilho cevado? E esse servo, ele diz: porque o teu pai mandou, vamos fazer uma grande festa, porque o teu irmão que estava perdido voltou. E esse filho mais velho vai ter com o pai. Presta atenção nisso. E ele diz para o pai: pai, a todo tempo eu estive com o Senhor, a todo tempo eu estive na sua casa, e nunca me deste nenhum bezerro. E este que gastaste tudo que o Senhor colocou na mão dele, o Senhor manda matar o bezerro. Olha isso. E o pai vira para o seu filho e diz: filho. Por que ele frisa dizendo para o filho mais velho: filho? Porque esse também que estava dentro da casa do pai, na presença do pai, não tinha seu sentimento, não olhava como para si mesmo como filho. Porque aquele que não consegue olhar no espelho e se sentir filho de Deus, não consegue enxergar Deus como pai. E quem não enxerga Deus como pai, não sente no seu coração que isso tudo aqui faz parte para ele. É dele, porque é do pai. Então esse rapaz, ele não se sentia dono. Por quê? Porque ele não se via como filho. Precisava voltar. E o pai traz ele para perto. O pai não coloca ele longe. Por quê? Ele está preocupado com um bezerro. Ele tinha recebido 2/3 da herança. Presta bem atenção. Aqueles que focam nas migalhas, eles não conseguem enxergar a grandeza da riqueza que Deus tem colocado na mão dele e diante dele. Comece a olhar ao seu redor. Comece a olhar para trás e ver da onde que Deus te tirou, aonde que o Senhor te colocou. A Bíblia fala que antes de eu olhar a falha do outro, eu preciso tirar a trave que está no meu olho, para que eu possa enxergar bem e poder ajudar o outro. Dentro da casa do pai, na presença do pai, sem viver como filho. E muitas vezes nós estamos assim. E nós oramos e pedimos para Deus: Senhor, me abençoa, abre a porta para mim, tira esse empecilho, essa trave, Senhor, essa luta, tira esse deserto. E o Senhor está dizendo para mim e para você: filho, filha, volta. O voltar não é somente entrar por aquela porta e estar aqui dentro e dizer: pai, eu estou aqui, não. O pai quer que o filho volte a orar, a adorar, a exaltar. Ele quer que eu e você volte a amar Ele, a adorar Ele de verdade. O pai quer que eu e você olhe para Ele e diga: Senhor, eu sou pequeno, mas o Senhor é grande. Eu sou falho, mas o Senhor é perfeito. Pai, eu tenho muitas necessidades e eu sei que o Senhor pode suprir todas elas, mas antes seja feita a tua vontade, não a minha. É ser verdadeiro, é ser autêntico, é ser íntegro. Ora só da boca para fora, não. Rasga seu coração. Rasga seu coração. O pai conhece o filho que tem. O pai conhece a filha que tem. Eu posso pregar. E está em pecado. Eu posso tocar e estar em pecado. Eu posso cantar e estar em pecado. Eu posso trabalhar no estacionamento, na cantina, nas salinhas e estar em pecado. Mas vai chegar o dia que eu vou estar diante do Pai e vou dizer para o Pai: expulsei demônios em teu nome, preguei em teu nome, cantei em teu nome, servi em teu nome.
E esses vão ouvir do Pai: quem é você? Eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Agora, quando nós estamos buscando no Pai ser verdadeiros filhos, verdadeiras filhas, independente da situação que nós estamos, que Ele pode mudar todas as coisas. Ainda que a gente olhe para nós e não se enxergue dignos, Ele nos enxerga como filho. Ele te enxerga como filho. Ele só quer que você volte. Volte a fazer o que você fazia. Volte a se entregar como você se entregava. Começa a ler novamente como você lia. Jejua como você jejuava. Seja autêntica. Seja autêntico, mas volte. O Pai, Ele tem bênção para mim e para você. O Pai, Ele tem cura para mim e para você. O Pai, Ele tem libertação para mim e para você. O Pai, Ele tem prosperidade para mim e para você. O Pai, Ele tem salvação. O Pai, Ele tem batismo com o Espírito Santo. Ele tem renovo, Ele tem avivamento. E Ele quer entregar para mim e para você. Mas se não voltar, não recebe. Porque para mim receber, primeiro eu preciso voltar. Para receber eu preciso estar perto. Para receber eu preciso estar na presença. E para mim receber dele eu preciso estar olhando para ele. A minha dependência precisa estar nele. O salmista ele diz: de onde me virá o socorro? Será que é daqui? Ou daqui? Será que daqui atrás? Não. O meu socorro ele vem do Senhor. Porque meus olhos estão no Senhor. Ele é criador de todas as coisas. Ele é o Senhor da minha vida. Quer voltar a ser usado? Porque eu tenho certeza que tem pessoas aqui que estão querendo muito ser usado novamente. Já foi. E muitas vezes você pergunta por que eu não estou sendo. É porque você não está no lugar certo. Porque estar na igreja, isso aí o Espírito Santo ministrou ontem no meu coração. Estar na igreja não é ser igreja. Quantos de nós queremos ser cheios da presença? Quantos de nós queremos ser cheios da unção? Quantos de nós pedimos ao Senhor todos os dias: Senhor, me enche do teu Espírito? E nada acontece. Olha aqui que o Espírito Santo ministrou no meu coração ontem. Para essa igreja estar cheia, primeiro passo, aquela porta precisa estar aberta. Se ela estiver fechada, nenhum pastor entra. E para essa igreja estar cheia, essa porta ela precisa estar escancarada para o Senhor e convidar para Ele: entra novamente. Toma o teu lugar, Senhor, na minha vida, porque a minha vida é sua. Tem que voltar. Lembra depois de onde caíste e volte às primeiras obras. O que nós temos feito? Ele voltou e foi recebido. Preste atenção. Você pode querer muitas coisas. O Pai tem todas elas.
mas Ele não entrega para mim nem para você, se nós estivermos longe. Se achegue ao Senhor, da forma que você estiver. Está quebrado, vem. Está preso, cativo, vem. Está cansado, vem. Pastor, eu não consigo me ver como filho, eu não consigo me ver mais como filha. Vem, porque você vai ser recebido como filho e como filha, porque é isso que você é. Você é filha de Deus, você é filha do Pai, você é filho de Deus, você é filho do Pai, você é abençoado, você é próspero. Existe um plano da parte de Deus sobre a sua vida e ele vai acontecer. Se coloque de pé em nome de Jesus.